Muito bom! Eu sou o Rafael, estou aqui pra gente bater um papo gostoso sobre a nossa fé católica, sempre com muito carinho, com muita simplicidade. Ficam ligados então, porque hoje temos uma pergunta muito interessante. A pergunta de hoje vem da Luciana, da cidade de São Paulo, e a pergunta dela é simples e direta. Por que Deus permite que pessoas boas sofram? É o tema da nossa catequese de hoje. Muito obrigado pela sua pergunta, Luciana. Que bom, né, receber sua pergunta. Olha, essa pergunta ela é tão antiga quanto a própria humanidade. Até na Bíblia a gente encontra, né, pessoas fazendo essa mesma pergunta. Por exemplo, lá no povo que nós contamos hoje, do povo de Israel. Mas hoje eu vou falar de Jó. Quero falar agora de Jó. Jó era um homem muito bom, muito fiel a Deus, mas passou por sofrimentos terríveis, né? Perdeu tudo que tinha, ficou doente. Seus amigos ainda ficavam dizendo que ele devia ter feito algo errado, né, para merecer aquilo. Mas não era verdade. Então deixa eu te explicar de um jeito que todo mundo consegue entender. Quando a gente olha para o sofrimento, a gente precisa lembrar que Deus criou um mundo onde as pessoas têm liberdade de escolher. Então é como se Deus dissesse: eu vou dar para vocês o poder de decidir o que fazer. E isso é muito bonito, porque significa que quando a gente escolhe amar, é de verdade, né? Não é obrigado. Mas sabe o que acontece? Com essa liberdade, as pessoas às vezes escolhem coisas ruins. As pessoas algumas vezes escolhem ser egoístas, escolhem machucar os outros, escolhem não cuidar do mundo que Deus nos deu. E essas escolhas ruins acabam causando muito sofrimento. Não só para quem escolhe errado, mas infelizmente também para pessoas inocentes. Então imagina que você mora aí numa casa onde todo mundo pode fazer o que quer. Se uma pessoa resolve deixar a torneira aberta, o que vai acontecer? Vai faltar água para todo mundo, não é mesmo? O problema não é que o dono da casa é ruim, não. O problema é que alguém não usou bem a liberdade que recebeu. Mas tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, que Deus não fica longe quando a gente sofre. Pelo contrário, olha o exemplo aí mais bonito, né? Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio como um rei poderoso que nunca passou por dificuldade. Ele veio como gente simples, trabalhou como carpinteiro, conheceu a fome, o cansaço, a rejeição e no final ele sofreu na cruz pelos nossos pecados. Isso então nos ensina que Deus entende a nossa dor. Ele não está lá em cima olhando nossa luta de longe. Ele desceu aqui, ele experimentou na própria pele o que é sofrer. Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu, mesmo sabendo, né, que ele ia ressuscitá-lo. Ele entende quando a gente chora também. E Deus tem um jeito especial de tirar coisas boas até das situações mais difíceis. Não que ele use, né? Não que ele cause o sofrimento, digamos assim, mas ele consegue trazer algo de bom mesmo das coisas ruins que acontecem. É como aquela mãe que perde um filho. Depois ela dedica a vida então para ajudar outras famílias que passam pela mesma dor. O filho não precisava ter morrido, mas o amor dela transformou aquela dor em algo que ajuda muita gente. Às vezes, né, as pessoas que mais ajudam os outros são justamente aquelas que já sofreram muito. Elas são como elas entendem a dor alheia, né, de um jeito assim único. É como se Deus transformasse a cicatriz em força para cuidar de outras feridas.
Às vezes a gente também esquece, né, que Deus nos fez para a eternidade. Isso não significa que a gente deve aceitar o sofrimento de braços cruzados. A gente deve lutar contra a injustiça, cuidar dos doentes, ajudar quem está passando necessidade. Mas também significa que mesmo quando as coisas não se resolvem aqui, Deus tem um plano maior. Então, na prática, como a gente lida, né, com isso no dia a dia? Primeiro, a gente pode confiar que Deus está conosco nas dificuldades. Segundo, a gente pode ser instrumento de Deus para diminuir o sofrimento ao nosso redor. Cada vez que você consola alguém que está triste, cada vez que você ajuda quem está precisando, você está sendo as mãos de Deus no mundo. E terceiro, a gente pode oferecer também nossos sofrimentos unidos ao sofrimento de Jesus. É como se a gente dissesse assim, ó, Jesus, se eu tenho que passar por isso, que pelo menos sirva para algo bom, que sirva para ajudar outras pessoas ou para a minha própria santificação. Então, Luciana, muito obrigado pela sua pergunta, viu? A sua pergunta mostra um coração que busca entender e isso é muito bonito. Obrigado, viu? Vamos falar com o Padre Josileudo. Bom dia, Padre! Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da Rádio Barroso Mix. Eu sou o Padre Josileudo Queiroz e vamos para mais um quadro. A Igreja Responde aqui na rádio. Qual a pergunta de hoje, Rafael? Padre, o que é um católico não praticante? É aquela pessoa que diz que é católica dependendo da situação. Se ela vai fazer uma entrevista de emprego, uma entrevista qualquer, e lá pergunta qual a tua religião, ela vai dizer, sou católica. Católico não praticante é aquela pessoa que diz assim, na agonia, no aperreio, ela diz, ai meu Deus, me dá isso que eu vou fazer uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Mas depois que recebe a graça e depois que cumpriu a promessa, sumiu de novo. Católico não praticante é um bicho feio, não é? Parece um monstro de 7 cabeças. Porque ele não vai na igreja, ele não reza, ele não pratica os sacramentos, ele não lê a palavra, ele não é uma pessoa que tem uma vivência diária da sua fé católica. Ele se diz católico apenas de nome. Queira ser isso não, porque é muito feio, é muito pai. Padre, doação de órgãos e sangue é correto ou é pecado? É muita massa, filho. Doar sangue, ser doador de órgãos, não tem pecado coisíssima nenhuma. Quando você se torna um doador de sangue, de órgãos, de medula, você vai estar salvando vidas. E Jesus diz, não há nada maior, não há amor maior do que dar vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Então, com certeza, é um ato de humanidade, de fé cristão. Ser doador de sangue, ser doador de órgãos, ser doador de medula, tá bom? É, com certeza, um grande gesto, um gesto magnífico, entendeu? É uma maravilha uma pessoa que tem uma atitude dessa, tá? Com certeza não é pecado e agrada muito ao Senhor, pode ter certeza. Mais uma pergunta, Padre. O que acontece depois da morte? Me disseram que ficamos dormindo até a volta de Jesus. Muito massa a sua pergunta, mas não é o que a palavra de Deus ensina, né? Lá na carta aos Hebreus fala que quando o homem morre, a pessoa morre, ela vai diretamente à presença de Deus para o chamado julgamento particular. A partir dessa ida, né, depois da morte, à presença de Deus, para o chamado julgamento particular, que é mistério, a gente não pode aqui decifrar em palavras humanas como é que se dá isso, mas se sabe que, São Paulo vai falar, que se recebe a sua recompensa. Ou a pessoa vai diretamente para o céu, ou ela vai ainda para o purgatório, ainda ser purificada, ou é condenada no inferno. Mas não fica mais ninguém dormindo, né? Não existe mais essa mansão dos mortos. Jesus desceu, depois de morto, e tomou as chaves e ressuscitou. Ok, Padre, obrigado e até amanhã. Eu que agradeço, Rafael, e até amanhã com mais uma edição de Catequese aqui na Rádio Barroso Mix. E queridos ouvintes, me sigam no meu Instagram, pe.josileudoqueiroz,
e envie suas perguntas por lá. Será um prazer responder para continuarmos crescendo e aprendendo juntos mais sobre a nossa fé. Um grande beijo e vocês são muito massa!